E ele era a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos edificadores. Logo, eu afirmo a você que Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele é a pedra, a rocha na qual está firmada a igreja do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em síntese, amados, o nosso primeiro ponto da lição, ele nos trouxe à luz que o conceito de que em Cristo, nós temos um novo conceito de santuário, o santuário cristão, não mais o santuário do templo, do velho tabernáculo, mas o santuário espiritual, que é a igreja do Senhor na terra. O crente individual é um santuário do Senhor, você é um santuário do Senhor. Então veja como você está tratando este santuário, que deve ser a morada do Espírito de Deus na terra. O segundo ponto da lição nos fala sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De uma visão supérflua, você pode achar que aqui há uma contradição, porque eu estava acabando de falar que o fundamento da igreja é Jesus, e aqui o apóstolo Paulo afirma sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos entender, para você não só compreender, mas também falar desta linda palavra, desta linda mensagem aos seus amigos, aos seus familiares. Inclusive eu quero pedir a você que está ouvindo esta mensagem, a compartilhar ela com seus familiares, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, para que esta mensagem não venha se acabar, não venha se apagar, mas toque os corações para o qual ela foi destinada. O conceito de apóstolos, o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser um salvador do mundo, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 1, também 1 João capítulo 4 e versículo 14, fala sobre a missão de Jesus, sobre o apostolado de Jesus. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos de Jesus. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 2 em diante, Marcos capítulo 6, versículo 30, Lucas capítulo 6, versículo de número 13, são as referências onde os autores do evangelho, ao se referir aos 12 discípulos, os chama de apóstolos. Eles foram testemunhas oculares dos mistérios, e também do ministério de Jesus, de tudo que aconteceu no ministério de Cristo, os milagres, a multiplicação dos pães, a ressurreição de mortos, a cura de cegos, leprosos, enfermos, paralíticos, endemoniados, a morte de Cristo, mas também da ressurreição de Cristo. Eles foram testemunhas oculares, porque eles conviveram com Cristo ressuscitado para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Paulo foi chamado um pouco mais adiante, já depois de o Senhor Jesus ser glorificado. Quando Paulo perseguia inclusive os apóstolos, a igreja, Jesus tem um encontro espiritual com Paulo a caminho de Damasco, aonde Paulo cai do cavalo ao esplendor da glória de Cristo, e ali Paulo conhece o Senhor, ouve a voz do Senhor, e depois de ficar cego por 3 dias, ele recebe ali o milagre da visão e do novo nascimento através da oração daquele profeta de Deus abençoado, que foi enviado ali para a conversão de Paulo. E Paulo, ele foi chamado pelo próprio Cristo, por isso também denominado de apóstolo, pois apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para o ministério da pregação do Evangelho. Aleluia. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo é o fundamento da igreja.
a doutrina dos apóstolos. Mas até agora o pastor não explicou por que o fundamento dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que elas ocupavam, o que constituiu o fundamento da igreja não são as pessoas em si, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de quem? De Cristo, e eles ensinaram. Quando o apóstolo Paulo fala que a igreja é um edifício fundamentado na doutrina dos apóstolos, ele não está querendo engrandecer os apóstolos como fundadores da igreja, não, amados. Ele está apenas dizendo que os apóstolos foram aqueles comissionados pelo próprio Cristo para ensinar a doutrina, para levar esta mensagem de salvação às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está aqui aludindo uma credibilidade a esta mensagem, quando ele diz que esta mensagem, este edifício, a igreja, ela é fundamentada na mensagem dos apóstolos, porque os apóstolos não pregaram a mensagem própria deles, o que eles pensaram, dormiram e sonharam, não, eles pregaram uma mensagem recebida do próprio Cristo. Por isso Cristo, a mensagem de Cristo é que é a base da igreja. O que o apóstolo pregou é que se tornou a base para este edifício chamado a igreja do Senhor Jesus. Logo, Paulo está se referindo aos basilares doutrinários da igreja. Aleluia. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Do mesmo jeito que depois de ser colocado uma pedra ali para ser a base do alicerce, e depois de construído o alicerce, você não pode mais retirar aquela pedra, porque caso você consiga, isso comprometerá a segurança do edifício. Assim também, a mensagem das Escrituras, a palavra de Jesus pregada pelos apóstolos, ela não pode ser removida da base da igreja, jamais. E Paulo asseverou a respeito deste assunto: nada pode substituir esta pedra angular, a doutrina de Cristo como a base da igreja, nada. Paulo diz: olha, se eu mesmo vier aqui pregar outro evangelho que seja amaldiçoado, se descer um anjo do céu para pregar o outro evangelho para vocês, que seja amaldiçoado esse outro evangelho. Logo, a base não pode ser mudada. Nós não podemos subtrair nada desta base, aleluia, as doutrinas da palavra de Deus que estão aqui. Nós temos que obedecer, porque ela é a nossa base, é a nossa segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Então você entendeu agora porque que a mensagem dos apóstolos, porque que os apóstolos se tornaram aqui na linguagem de Paulo a base, o fundamento desse edifício? A mensagem que os apóstolos pregaram, que era automaticamente a mensagem de Cristo. Mas ainda tem uma outra incógnita: o testemunho dos profetas. E rapidamente iremos explicar sobre o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamar, proclamador e intérprete da revelação divina. Veja bem, no grego, profetes, que para nós é profeta, significa proclamador e intérprete da mensagem divina. A ordem da frase em Efésios capítulo 2 e versículo 20, Paulo ele fala apóstolos e profetas. Apóstolo vem primeiro, profetas vem em seguida. Indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa,
foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Capítulo 3, versículo 4 ao 6 do livro de Efésios. Então Paulo, ele está fazendo uma alusão aos profetas da igreja primitiva. Isso não quer dizer que os profetas das Escrituras também não sirvam de base para a doutrina de Cristo, porque o próprio Jesus muitas vezes recorreu aos salmos e aos profetas para a sua base doutrinária, para os seus ensinamentos, para provar que os profetas e os salmos falaram dele. Mas quando Paulo está se referindo aos apóstolos e profetas aqui, ele está fazendo uma alusão aos profetas contemporâneos dele, aos profetas da igreja primitiva, porque Deus revelou aos profetas. Profetas são aqueles que são chamados para seus porta-vozes e os intérpretes de Deus aos demais, e eles, apóstolos, foram esses profetas também. Não só os apóstolos, mas muitos outros discípulos, como Ágabo, por exemplo, e outros citados no Novo Testamento, profetizaram em prol do crescimento do reino de Deus durante o ministério da igreja primitiva. Aleluia! Assim os profetas neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro capítulo 1 e versículo 21, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Ou seja, Deus usou os apóstolos como fundadores da igreja, humanamente falando, com a mensagem de Cristo que eles levaram, e também usou o ofício dos profetas neotestamentários para consolidar aquilo que os apóstolos pregavam. Esses profetas foram os próprios apóstolos e também irmãos comuns, que foram utilizados por Deus ali como instrumento do que falar por exemplo, dos primeiros diáconos que foram escolhidos para servir às mesas e se tornaram grandes pregadores do Evangelho, profetas como Estevão, por exemplo, como Filipe, por exemplo, e outros. Aliás, Filipe foi um dos apóstolos, fundador da igreja de Samaria. Vamos resumindo o segundo ponto: a igreja está edificada sobre a pedra angular que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E o último ponto fala sobre edificados para a morada de Deus. Deus não nos edificou simplesmente para sermos bonitos, para sermos um povo diferente. Deus nos edificou para sermos templos. Logo, não podemos ser um edifício vazio da presença de Deus, estarmos alienados do poder de Deus. Não, jamais. Precisamos ter comunhão com o Senhor e ser cheio do Espírito Santo, conforme nos orientam os apóstolos. Aleluia. Edifício bem ajustado. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. O crente é um edifício, o crente é casa de Deus, logo é um edifício, e o crente precisa crescer. Não é que o crente, quando aceita Jesus, tem 1,70 m, depois chega a 2 metros, 3 metros, não, amados. Crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme diz o apóstolo aqui em evidência. Devemos crescer, aleluia, e o edifício só cresce se for bem ajustado. O crente só cresce em graça e conhecimento se ele for bem ajustado, se ele se deixar ser guiado pelos princípios basilares das Escrituras. Tem crente que se converteu há 10 anos, mas ele não sabe nada de Bíblia, ele não está interessado em conhecer a Bíblia, em obedecer a palavra, em andar baseado por ela, anda às vezes fazendo escândalos no meio da igreja, usando o nome da igreja de Cristo de forma errada por aí, causando grandes escândalos. Se todos nós tivéssemos a preocupação de nos ajustar como edifício para crescermos e dar frutos, a igreja teria uma outra credibilidade na sociedade. A igreja seria poderosa em ações, em palavras, mas infelizmente
Muitos cristãos não estão preocupados em crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo, não só o crente, mas a igreja. A igreja também é um edifício, é um organismo vivo, é um edifício, é um corpo espiritual, e Cristo é a cabeça deste corpo. Então a igreja, esse organismo precisa estar bem ajustado. As pessoas precisam falar a mesma língua, obedecer a mesma doutrina, observar a mesma palavra, seguir o exemplo de Cristo, e quando possível do pastor, porque o pastor é o representante de Cristo, pelo menos deveria ser o exemplo de santificação em todas as áreas da vida. Prossigamos. Templo santo do Senhor. Estamos no terceiro ponto, no segundo tópico. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon no grego, que significa o recinto interior, o lugar santíssimo. Lá no templo, na tenda e posteriormente no templo, era denominado aqui como naon, o interior. Paulo, ele faz essa analogia aqui. Ele não está se referindo à estrutura do templo lá, mas ao interior do crente. O naon aqui não é o lugar santíssimo onde estava a arca da aliança lá no templo, no tabernáculo, não. O naon aqui, que significa o recinto interior, está falando da mente do crente. A gente sempre fala sobre o coração, mas o coração nada mais é do que um órgão propulsor, bombeador de sangue, né? Quando a Bíblia se refere ao coração do homem, está falando sobre aquilo que é produzido aqui na mente, nas faculdades mentais. Então o interior do homem é este interior que Paulo, ele fala que precisa ser santificado, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Se você diz que é crente, que é cristão, e não está vivendo uma vida de santidade, não abandonou os costumes do mundo, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, ainda te falta uma coisa: falta-te nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Louvado seja Deus, porque o verdadeiro cristão, ele se preocupa em santificar a sua vida. Espírito, alma e corpo precisam ser santificados a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como resultado, ao desfrutar dessa comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Antigamente, antes da morte de Cristo no Calvário, o homem não tinha livre acesso ao Pai. Ele precisava de um sacerdote, levar um cabrito, ser imolado ali, para ele receber os favores de Deus. Hoje, com a morte de Cristo, nós temos livre acesso ao coração do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso precisamos ter uma vida de santificação, porque rótulo de crente não vai levar ninguém a ter comunhão com Deus. Rótulo de crente não é garantia de salvação para ninguém, queridos. Nós precisamos desenvolver comunhão diária, contínua com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Para concluir, amados, morada do Altíssimo é o que nós somos. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e posteriormente ao templo israelita. Indicava o lugar da habitação permanente e comunhão íntima. Quando o homem queria visitar a Deus, ele ia ao templo. Quando ele queria sentir a presença de Deus, ele ia ao templo. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Nós vemos ao templo não para sentir a presença de Deus, nós vemos ao templo para ter comunhão com a igreja e porque aqui é um local de adoração, mas nós devemos sentir a presença de Deus em qualquer lugar, todo dia, 24 horas por dia, porque nós somos o templo do Senhor e Ele habita em nós. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Jesus. Somos sempre templo santo do Senhor, conforme Paulo afirma
no versículo de número 21. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro, do crente, da igreja, a igreja formada pelos judeus e pelos gentios. Agora não tem mais um povo exclusivo. O povo exclusivo de Deus agora é a igreja do Senhor, não é mais os judeus. Os gentios não estão mais de fora, agora chama-se a igreja do Senhor. Todo aquele que entregar a sua vida ao Senhor, ele torna-se um com Cristo e passa a ser filho de Deus e passa a ser povo de Deus. Não estamos aqui desmerecendo o povo judeu, que é o povo da promessa, e Deus tem ainda um compromisso com os judeus, ainda tem um compromisso escatológico com eles. Nós não estamos aqui de forma alguma tirando a razão ou menosprezando, pelo contrário, nós estimamos este povo e oramos pela paz de Jerusalém, porque a Bíblia nos afirma que abençoados serão aqueles que oram pela paz de Jerusalém. E esta palavra é uma profecia que ela é válida até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em Cristo, amados, não há mais diferença entre judeu e gentio. Agora todos somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes deste Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé, conforme Efésios 4, capítulo 12, versículo 12 e também versículo 13. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída, como nós já falamos aqui. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Não podem ser revogados. A ideia de que a Bíblia está ultrapassada e que precisa ser reformada é uma ideia maligna, é uma ideia do anticristo, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, está escrito nela mesma, louvado seja o nome do Senhor. Se eu estou incomodado com o que ela está denunciando, eu preciso renunciar os meus pecados e adequar a minha vida conforme a palavra do Senhor, e não alterar a palavra ao meu bel prazer para satisfazer o meu ego e as minhas vontades. Então, queridos, em um breve resumo desta lição maravilhosa que trouxe o título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do testemunho dos profetas, o primeiro ponto, nós explicamos que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo, no templo, mas que no Novo Testamento Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. No segundo ponto, nós apresentamos o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E no terceiro ponto, nós refletimos que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade de vida todos os dias, para que o brilho do Espírito Santo possa ser refletido em nós. Aleluia, que Deus nos abençoe. Se a tua vida ainda não está conforme o que foi pregado nesta palavra, eu quero te dar um conselho: entrega a tua vida ao Senhor, confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, aleluia, e Ele transformará o teu viver, escreverá o seu nome no livro da vida e te salvará da condenação eterna. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém.